Reitora Camila, muito obrigado por vir aqui hoje. É um imenso prazer recebê-la. Nós estamos aqui para falar de universidade, que é esse ambiente onde as pessoas aprendem, mas também são transformadas pelo convívio, um ambiente que tem um tripé que há muito vem sido desenvolvido, de pesquisa, extensão e ensino. E eu tenho muito orgulho, reitora, de ter feito parte da história da Universidade Federal. Eu me lembro que quando eu tinha ainda 15 anos, eu era estudante do ensino médio. E o saudoso, meu querido amigo professor Ivo Leite fez uma edição da Escola de Verão, de Química. Então eu fui no INC, imagine, um adolescente de 15 anos pisando na Universidade Federal, aquilo para mim era como se fosse a faísca de um pré-incêndio. Aquilo me incendiou. A vontade de estudar, a vontade de pertencer, de despertar aquele sonho. Puxa, eu posso. Um dia eu vou entrar aqui, não para fazer parte de um curso de verão, mas para ser aluno dessa universidade. Sempre fui aqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. E hoje, né, olhar para trás e ter feito parte da Universidade Federal é realmente um privilégio e foi a realização de um sonho para mim. Então eu gostaria de iniciar a nossa entrevista perguntando: como você enxerga a importância da universidade na vida dos jovens? Bem, na verdade, eu quero aqui primeiro agradecer ao convite feito por você, Enzo. É uma alegria estarmos aqui juntos. É um orgulho, né, para nós, enquanto universidade, ter um egresso como você. E, na verdade, eu acho que a sua apresentação responde muito bem essa pergunta, né? Enquanto sou professora da universidade, atualmente reitora, mas enquanto reitora da UFMS, ouvi de um egresso a emoção, né, na idade de 15 anos, de pisar na universidade e sentir o potencial da vida transformada, e neste caso, num projeto maravilhoso, o professor Ivo Leite, em nome dele, cumprimento todos os professores e técnicos da universidade que são apaixonados pela UFMS, que fazem projetos tão lindos como esse, em que esses projetos conectam a sociedade com a universidade. Então, a universidade é isso para os jovens. É o entendimento que a gente pode mudar a nossa vida, porque primeiro a gente muda a nossa pela educação e a gente tem essa possibilidade numa formação humana, né, cidadã, para além da formação técnica, mas que a gente pode fazer a diferença na vida das outras pessoas. E esse é o espírito que habita na Federal de Mato Grosso do Sul. Todos os professores e técnicos acreditam nisso. Eu falo que em algum momento da vida de todos nós somos tocados por esse chamado, entendendo que a educação transforma. E aí a gente se dedica à educação. Como técnico da universidade, como professor da universidade, então é isso. E a gente tem a ver, inclusive, com a história, né? O nosso monumento símbolo, que é chamado de paliteiro, ele tem um nome de batismo, né? Que é dinamismo da juventude, que significa a aspiração dos jovens pela iluminação, pelo conhecimento, esse crescimento. Lindo, né? Então é isso. Acho que essa é a nossa grande missão. A formação de pessoas, né, aliada à produção de ciência, e quando eu falo produção de ciência, não é somente a pesquisa, mas é por meio de produtos tecnológicos, de inovação social, por patentes, enfim. É a gente ter toda essa ciência a serviço da sociedade, para o desenvolvimento do país, para a formulação de políticas públicas, para o desenvolvimento da indústria, do serviço, do comércio, né? E oferecer serviços de altíssima qualidade. Então, ser referência do serviço na área jurídica, na área da saúde, na área de tecnologias, na área do agro, na área das ciências humanas. Então, em todo na formação de professores, em todo esse arcabouço aí do conhecimento. Com certeza, reitora. Eu me recordo de ver no seu Instagram
uma foto sua de 2002, se não me engano, quando você ou havia entrado para o mestrado na Universidade Federal Foi de mesmo. Mato Grosso do Sul, né, nossa UFMS, ou você havia acabado de sair. Não me recordo agora se era você entrando ou você saindo. Hoje, como você, enquanto pessoa, enquanto mulher, a Camila, olha para sua trajetória e o que você enxerga assim que foi essencial para hoje você estar aonde está? Gente, ó, você me pegou de surpresa com essa foto, com essa postagem. O ano era 2002. Eu me formei em 10 de agosto de 2001 e me mudei para Mato Grosso do Sul. E o meu professor da universidade que eu me formei na Federal de Viçosa, sou zootecnista, ele falou: você vai chegar em Campo Grande e você vai até a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E você vai falar com a professora Maria da Graça Moraes. Essa professora, ela se aposentou e ela faleceu. Mas ela, no final, ela foi minha orientadora de mestrado. E assim eu cheguei aqui e fui. E cheguei na universidade, me apresentei e falei que meu sonho era fazer mestrado. E não tinha um mestrado ainda naquele momento, em 2001. E ela falou na época, olha, a gente deve abrir e você fique atenta. E eu participei do edital em 2002, então aquela foto são fotos do meu mestrado na UFMS. E ter sido aluna da UFMS mudou a minha vida. Porque a partir desse momento que eu entrei na universidade, eu consegui fazer um networking na área profissional, então eu fui conhecendo as pessoas. E a parceria que essa professora, a professora Mariazinha, tinha com a empresa, a empresa Macau, de nutrição animal, fez com que eu tivesse meu primeiro emprego quando eu terminei. Agora, até foi a minha reflexão, porque eu estava fazendo meu memorial para avaliação para ser professora titular. Hoje eu sou professora titular da universidade. Era que eu não imaginava, né, que eu vim na universidade e fui visitar. Depois eu imaginava que eu seria aluna e muito menos professora e reitora, né? Mas para mim foi assim, a UFMS me acolheu e fez com que eu tivesse dignidade para cuidar dos meus filhos, né, da minha família, ter meu primeiro emprego. Então, eu tenho, assim, essa gratidão e sei que a Universidade Federal faz isso com todas as pessoas. Então, quando às vezes eu vou lá pedir, eu vou conversar né, com prefeitos, com o governador, com o ministro, com o presidente, com os parceiros que nos ajudam, né, as federações, o Sistema S, as indústrias, as associações, eu sou tímida, assim, eu não sou uma pessoa, mas eu vou com muita força, porque eu sei que eu represento, né? Hoje, mais de 45 mil estudantes, 1.600 professores, 1.800 técnicos, colaboradores, e represento toda uma história. Então, isso a gente ganha legitimidade. Então, eu vou mesmo e peço, e coloco os projetos, e apresento com o coração muito aberto e mostrando a força que é se fazer investimento na educação, na ciência e tecnologia. Com certeza, reitora. Com certeza. Eu lembrei porque nós estávamos falando do paliteiro e na hora veio a imagem daquela foto. Então, desde 2002, você tem tido uma trajetória frequente e consistente dentro da Universidade Federal. Eu fiquei, na verdade, de 2002 a 2004. Aí eu terminei meu mestrado e fui trabalhar. Eu trabalhei na iniciativa privada. E isso me toca muito porque eu tenho uma mãe professora, uma tia professora, uma irmã professora, minha esposa fez pedagogia. Então, ver as mulheres trabalhando, conquistando seu espaço, para mim é algo de família, é algo que me toca muito, que eu aplaudo, que eu fico feliz. E toda vez que eu vejo uma outra mulher alcançando esses lugares, eu me recordo naturalmente da minha mãe, da minha família, né? E você falou que representa 45 mil alunos. Na realidade, eu vejo como algo até além disso. Você é a segunda, se não me engano, é a segunda reitora mulher da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A primeira foi a professora Célia. Mais de 45 anos, né? Hoje, esse ano, faremos 47, se não me engano. Esse ano, 47 de federalização e 64 anos de história, né? Que a gente começa as atividades em 62. Então,
como você vê essa representatividade para as mulheres professoras, as alunas, Sim. as mulheres da nossa sociedade, alcançarem um cargo que, como a gente olha quando a gente olha o histórico, vê majoritariamente, mais de 90% das vezes sendo ocupados por homens. Sim, eu acho que a mulher na gestão, né, ou em cargos representativos, ela inspira outras meninas e mulheres a dizer o sim, né? Então, eu vejo nessa condição. E acredito muito na complementariedade das visões, né? Porque a mulher traz a humanidade, ela traz... Eu costumo falar, acho que se a gente tivesse mais líderes mulheres, não teríamos guerras. Que mulher que tem... Mulher, ela gesta, ela entra em trabalho de parto, ela tem um filho, eu tenho 2 filhos. Você vai falar, vou fazer isso com o filho de alguém? É um outro pensamento. Que eu acho que o homem, e isso é muito bom, ter também um discernimento assertivo, mas pragmático, mas às vezes ele não... porque biologicamente ele não vive isso. Então, é algo Perfeito. muito... A E mulher verdade. é ligada à vida. Então, eu penso que a gente precisaria ter mais mulheres para que a gente explorasse mais, ou a gente tivesse mais resultados, efeitos positivos da complementariedade da visão. Com certeza, eu imagino. Eu percebo que as mulheres, elas têm mais facilidade justamente de ter mais empatia, né? A questão que muitas evocam da sororidade, mas vai até além disso. Hoje, a gente vê uma transição clara daquele mundo onde você era bom por ser extremamente racional, onde o gestor era aquela pessoa que decidia sempre com base apenas nos números, e hoje a gente vê que não é mais assim que se qualifica uma gestão como sendo boa. São muitos fatores, e um deles que eu acredito ser essencial é justamente esse olhar humano, esse olhar acolhedor, a empatia, mesmo dentro da gestão, quando a gente tem que lidar com tantas questões matemáticas, burocráticas, jurídicas, né? A legalidade, metas, isso. E mesmo assim encontrar espaço nisso tudo para o lado humano. E eu percebo, reitora, que você é uma pessoa muito humana. Eu havia comentado já anteriormente, que enquanto aluno da Universidade Federal, me marcou muito a maneira como você passava pelas salas, passava pela universidade. Há uma frase que me encanta muito, que é: domine todas as técnicas, saiba tudo que você precisa saber para ser um bom profissional. Mas ao lidar com o ser humano, seja apenas outro humano. E a gente vê quando você entra ali, você não tem título, você não vê como a professora titular, mas como a Camila humana. E isso você carrega na sua gestão. Essa marca de cuidado, de carinho, de acolhimento. Então, reitor, eu gostaria de perguntar a respeito de saúde mental, ansiedade, como a gestão, a UFMS, vê esse desafio de apresentar ao aluno não apenas as técnicas, o ensino, a pesquisa e a extensão, mas muitas vezes se vê também no momento de transição entre a vida do jovem, do adolescente para o adulto, e muitas vezes isso implica em ansiedade, enfrentar depressão, crises, e bem no olho do furacão da graduação, né? Bem no meio daquela fase. Como a Universidade Federal se vê com esse papel de transicionar hoje o jovem e até mesmo seus profissionais ao lidar com esse tipo de situação? É um grande desafio, né? Uhum. Você falando, eu lembrei quando eu me mudei de cidade, porque não tinha na minha cidade universidade pública, tive que me mudar. E fui com 17 anos. E eu fiquei muito mal. Eu queria ir embora. Eu queria ir, depois, quando eu cheguei lá, eu queria ir embora. E foi muito difícil, né? E eu acho que hoje a gente tem, de uma maneira geral, todos esses desafios da saúde mental muito mais ampliados, né? Não vou aqui, não sou especialista para dizer a culpa é disso, o que acontece, mas acho que o mundo acelerado como a gente vive, cada vez a gente tem menos tempo para ter, por exemplo, um papo como esse. Verdade. Né? Às vezes a gente está aqui, né? Eu estou sem meu celular, mas parece que falta alguma coisa, eu estou no celular, eu estou, mas não estou presente.
Então, acho que esse é um desafio e é uma coisa que não vamos mudar, é uma realidade. Então, a gente vai ter que pensar em alternativas. Como que a gente vê? Eu fui vice-reitora há 8 anos, junto com o professor Marcelo Turini, e a gente começou nessa época, principalmente, fortalecer as agremiações estudantis. Então, poder dar voz, reconhecimento. Então, desde lá do centro acadêmico, quanto das empresas juniores. Depois a gente veio trabalhando os coletivos, porque a gente acredita na identidade. Então, assim, ter uma identidade, um grupo que me acolhe, pode tornar a minha jornada mais suave. Então, a gente tem a gente tem coletivos de várias funções ou vários tipos de agremiações, desde coletivos identitários, de recorte étnicos, né? Então, a gente tem o coletivo dos indígenas, a gente tem coletivos dos estudantes LGBT, aí a gente tem coletivos religiosos, aí vem as atléticas. Então, a gente, agora, mais proximamente, os times de empreendedorismo social, os times de impacto. Então, isso também, eu acho que... E esse entendimento que o espaço é dos estudantes, então eles podem se reunir, eles podem fazer... usar desse espaço. Então, eu acho a coisa mais incrível na recepção, que eu tenho todos esses coletivos, um do lado do outro, e todo mundo se respeitando. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente aprende com os alunos, né? O respeito, e tá tudo bem, né? Porque é uma outra geração que encara a diversidade de uma maneira diferente do que existia há tempos atrás. Então, a gente aprende. Completamente. Então, esse é um caminho. Um outro, a questão da saúde mental é uma questão de saúde pública, né? Com certeza. Então, como que a gente tem trabalhado na universidade? Esse fortalecimento da voz do estudante, da coletividade, mas também, agora a gente... deve assinar ainda esse mês uma ordem de serviço em que a gente vai ampliar a clínica escola de psicologia. Hoje ela é bem pequena. Os professores do curso de psicologia aqui em Campo Grande fizeram o projeto. Nós vamos levar uma clínica para o corredor. Eu vi esses dias, reitora, em um ônibus, uma propaganda da nossa UFMS. Clínica. Exatamente, Isso. da clínica de psicologia. Isso, que a gente faz o atendimento externo. E aí, a gente vai continuar fazendo externo, porque também é importante para a formação dos nossos psicólogos e psicólogas. E hoje a gente tem um programa que a gente aprovou no MEC, que é de residência em psicologia. Então, hoje nós temos 12 residentes em formação. Então, aqui a gente tem 2 anos na residência, o primeiro e o segundo ano, aqui em Campo Grande. E este ano iniciamos em Paranaíba e em Corumbá, onde tem psicologia. Aprovamos no ano passado. Então, a gente vai trabalhar a formação em especialização em residência desses jovens e trabalhar a residência com a clínica, com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com os profissionais dos campos, para a gente fazer atendimentos breves, encaminhamento para a rede de saúde, que isso é importante, para alguns casos que assim necessitarem, mas principalmente atuar na prevenção. Perfeito. Então, no autocuidado, fortalecimento da cultura e da arte na universidade, fortalecimento do esporte, do lazer. E aí a gente fez uma coisa muito bacana no ano passado, que é uma participação. Então, a gente foi em todos os municípios, as unidades. A gente fez um aplicativo para que todo mundo desse opinião sobre o que a gente poderia aprimorar na formação. E a gente fez muitas mudanças. Então, a gente teve cursos que foram para um único turno, olhando o estudante que precisa trabalhar. A gente conseguiu fazer revisão de disciplinas obrigatórias, então ou aquelas que são preparatórias, né, as disciplinas que vão vincular. Então, a gente também olhou isso. E a gente saiu de toda essa conversa, a gente saiu com relatórios para o Conselho Universitário, Conselho de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão, Cultura e Esporte. Então, novos editais saíram, mas principalmente quando a gente pensa no cuidado, a gente aprovou, a gente está experimentando isso agora, um núcleo de disciplinas de formação cidadã. Então, nós somos a primeira universidade pública brasileira a aprovar 3 disciplinas. Então, ele é inteligência artificial,
empreendedorismo e inovação e vida, cidadania e sustentabilidade. Uau! Então, Parabéns. na vida, cidadania e sustentabilidade, a gente quer resgatar essa questão. E até no empreendedorismo, que às vezes eu posso falar, não, mas eu não quero empreender. E ok, não é isso. Mas eu preciso trabalhar o intraempreendedorismo, que tem a ver com o meu projeto de vida. Perfeito. Então, a gente está trabalhando esse tipo de conteúdo numa disciplina que é autoinstrucional. Então, a gente reuniu os melhores, assim, os grandes professores da universidade para formar esse material. Foi revisado e a gente colocou no ar agora em maio. Então, os alunos... Hoje nós temos mais de 4.000 alunos matriculados nessas 3 disciplinas. E a atividade presencial serão atividades. Então, a gente vai fazer desafio de sustentabilidade, a gente vai ter parceria, por exemplo, com a Receita Federal, para a gente poder dar soluções de patentes, a gente vai pensar em desafios no território, que é a questão da gente dar sentido à vida. Maravilha. Eu acho que este é o grande dar sentido à vida. Por que eu estou estudando? Onde eu vou aplicar? Né? Tem pessoas que já vêm com isso. Você é um exemplo, né? Porque você chegou, pisou na universidade, gente, é isso, eu posso mudar, eu posso fazer, eu posso acontecer. Mas tem pessoas que precisam deste ambiente para fazer florescer, que não tiveram a oportunidade de estar num projeto como você esteve, para despertar. Muito obrigado. De fato, é essencial. Parabéns pela essa iniciativa, que eu sei que é algo que floresceu e agora vai dar frutos na sua gestão. E, de fato, esses dias eu estava escutando o professor Clóvis Barros Filho sobre a questão do projeto de vida. Como muitos alunos, e isso vem lá do ensino médio, ensino fundamental, passa até mesmo por uma questão familiar, eles entram no ambiente de ensino desmotivados, sem saber para onde ir. Então, quando a universidade reconhece que isso precisa ser trabalhado, já é um passo imenso em avanço na saúde mental desse aluno e para que ele possa progredir de uma maneira muito mais consciente na jornada dele do que ele faria de modo automático ou sem entender totalmente o porquê que ele está onde está, né? O mais importante é ele entender quem ele é e para onde ele vai. E parabéns pela sua sensibilidade de querer fazer parte dessa revolução que há muito tempo tantos professores, alunos clamam, né, para que as instituições de ensino possam olhar para ele enquanto ser humano e não apenas como número, e eu vejo que você e a Universidade Federal caminham exatamente nesse sentido. E gostaria de finalizar nossa entrevista com muito pesar, porque o tempo urge e a reitora com certeza tem outras agendas, mas, reitora, você começou falando que ensinar é vocação. O magistério é um dom e com certeza você tem alguma história, algum exemplo de como a educação transformou a vida de um indivíduo, a vida de uma pessoa ao longo de todos esses anos. Você consegue se recordar de algum caso assim, que você acompanhou ou que você soube de como entrar na universidade transformou a vida daquela pessoa? Bom, eu vou pedir licença aqui para contar a história hoje de um colega, que é o William. O ano, acho que era 2010, eu tinha 2 anos como professora e me inscrevi num edital da Fundect para receber alunos do PIBIC Ensino Médio. E eu recebi o William como orientadora dele e ele estudava na escola agrícola. A Barão do Rio Branco, em Rochedinho? Eu não lembro o nome agora. Tem outra escola agrícola, né? Municipal. Que eu sei. É municipal, a municipal. Arnaldo Estevão Figueiredo. Arnaldo Estevão Figueiredo, isso mesmo, ele estudava lá. E aí ele veio, e eu lembro até hoje que ele veio com a mãe dele. E eu falei, não, fique tranquila, vou cuidar. E ele começou a ter atividade de pesquisa. E, na época, isso tudo aí voltando ao professor Ivo, porque eu ia com ele na oficina de ciência, eu levava os alunos, eu sempre trabalhei muito levando os alunos lá da veterinária e da zootecnia, né? Que eu sou professora da Faculdade de Veterinária e Zootecnia. E aí ele vem trabalhar
E aí ele é selecionado, o nosso projeto é selecionado para ir para uma feira científica em Olinda. Fomos. Então, eu falo isso porque em público a gente teve esse momento de falar que eu estive em Paranaíba. Hoje ele é professor da medicina veterinária em Paranaíba. Ele é doutor, ele é médico veterinário com doutorado, mestrado e doutorado. E aí a gente foi para... Mas olha o que isso fez na vida dele. A gente foi para Olinda e era a primeira vez que ele tinha andado de avião, que ele ia andar de avião. Nossa. Ele nunca tinha visto a praia. E a gente passou um monte de perrengue, um monte de desafio que não dá para contar tudo aqui. Mas ele apresentou brilhantemente, tinha o diário de bordo da pesquisa dele, etc. E eu encontrei com ele na semana passada, que eu estive no campus da UFMS em Paranaíba. E aí ele falou assim, e a gente se emocionou, porque a gente, né, maior orgulho. E aí ele falou assim, professora, ele falou assim, senhora lembra que quando terminou a viagem, sobrou um dinheiro. E a senhora falou assim, você devolve para você entrega para sua mãe. E ele falou, e eu entreguei. Quer dizer, então são... E a gente é emocionado com isso. Então eu dou este exemplo para dizer que é possível, né? Com certeza. É possível. Então isso transformou a vida dele. E hoje, com certeza, essa experiência que ele teve que foi que mexeu com ele para que ele se tornasse professor. E eu não tenho dúvida que ele será e já é um excelente professor, não somente pela formação técnica, mas por este entendimento que ele pode mudar a vida das pessoas. Então, para mim, o William Vaniel, ele é o exemplo e eu sou muito grata de ter tido a oportunidade de acompanhar a trajetória dele. Que lindo, reitora. Isso realmente é o que nos move, né? Ver casos como o do William, onde a educação traz não apenas informação, porque a educação vai muito além de informação, é justamente questão de transformação. O indivíduo que busca a educação, que entra na universidade, ele não adquire um diploma, ele está se transformando e transformando a história da família, a história da comunidade e, por que não, também a história do seu estado, do seu país, até dos nossos tempos. Então, reitora, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade de ter entrevistado você. Obrigado por esse tempo e eu espero que em uma outra oportunidade nós possamos mais uma vez conversar e mais uma vez eu te parabenizo pelo excelente trabalho que você tem feito à frente da reitoria. Obrigada. Obrigado por hoje. Que Deus abençoe você sempre. Amém. Amém. Obrigada e sucesso. Sucesso nos projetos, no trabalho. E é uma honra poder compartilhar um pouco do que a gente sente e do trabalho que é feito na universidade. Obrigado, reitora.